Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos juntos para compartilharmos a palavra de Deus. Pense comigo hoje sobre a realidade do dia do Senhor. Está no livro do profeta Amós. Ele vai receber de Deus a visão de que o dia do Senhor estava chegando. E ele sabia que esse dia era o momento em que Deus julgaria o seu povo. Ele sabia que este era um momento em que seria um dia de trevas e não de luz. E ele também sabia que este era um momento de alerta, porque o tempo da oportunidade estava passando. E diante desta realidade clara que o profeta recebeu do próprio Deus, ele vai ouvir também alguns conselhos que precisavam ser colocados em prática imediatamente. Porque diante da iminência da chegada do juízo de Deus, havia a necessidade de um posicionamento do povo. Meu querido e minha querida, este tempo que nós estamos vivendo é um tempo também propício para a reflexão. Não significa que o que está acontecendo agora no mundo com essa pandemia seja o juízo de Deus. Não, eu não creio assim. Mas eu creio que esta seja uma oportunidade de repensar a nossa existência diante da realidade do dia do Senhor. E uma das razões pela qual existimos como igreja é proclamarmos a iminência do juízo de Deus sobre toda a terra. Nós sabemos que o Senhor está voltando e nós sabemos que os sinais previstos na palavra de Deus já estão chegando. Nós sabemos que esses sinais apontam para o grande dia do Senhor, o dia do julgamento de toda a terra. Estes sinais falam de coisas incríveis, nunca antes vistas ou ouvidas, coisas de dimensões continentais, como esta que está acontecendo. Por isso, meu caro, estes conselhos ouvidos pelo profeta são também para os nossos dias. Agora, o que você precisa considerar diante da realidade do dia do Senhor? Primeiro, o tempo de buscar o Senhor é hoje. O grande desafio da igreja é voltar-se para Deus de uma maneira nunca antes feita. No texto de Amós, capítulo 5, versos 4 e 5, o povo está sendo convocado. O texto diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, e nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativo, e Betel será desfeita em nada. Assim como estava acontecendo nos dias de Amós, também hoje a igreja precisa rever os seus caminhos. A pergunta é: em que direção você pode ir para encontrar Deus? Pense primeiro no desafio do caminho da religiosidade. Aqui nesse texto está uma palavra de advertência, como quer dizer, cuidado com o caminho da religiosidade. Não busque Betel, que era o lugar onde o templo do bezerro de ouro havia sido construído, e nem busque Gilgal, que era o lugar da idolatria. Não busque Berseba, que era o local de um poço antigo, um lugar do juramento, um simbolismo, um relicário antigo. Era como se Deus estivesse dizendo: não busque a religiosidade das peregrinações, das romarias, que não tem essência
e nem compromisso comigo. Não busquem a religiosidade da sua tradição idólatra, onde tantos intermediários têm afastado você de mim. Não busque a religião, porque a religião não fala de um comprometimento com Deus, mas de uma prática, de uma obrigação diária para tentar satisfazer as nossas próprias necessidades. Qual é o caminho para se encontrar Deus? O texto nos desafia a buscar o caminho da intimidade. Quando Deus convoca o povo, buscai-me e vivei. E esse desafio é urgente. Por isso, a ideia da oportunidade, enquanto há tempo, enquanto ainda o juízo não chegou, me busquem, pois só eu posso lhes dar vida. O próprio profeta Isaías vai nos desafiar no capítulo 56, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não busquem como se estivesse praticando um ato religioso. Os nossos cultos e celebrações não podem se tornar em uma espécie de novena cristã. Eles precisam ser uma busca íntima e pessoal do verdadeiro Deus. Por isso que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que tenham um relacionamento de intimidade com Ele. Pois só o encontro vivo e o relacionamento com este Deus pode trazer a vida abundante que tanto necessitamos. E Jesus é este caminho. Ele vai declarar isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É tempo de buscar o Senhor hoje. E o caminho para se encontrar com Deus é Jesus. Pois o juízo de Deus cairá sobre toda a forma de religiosidade que, ao invés de nos levar ao encontro com o Senhor, nos separa dele. O juízo de Deus cairá sobre toda a religiosidade que nos afasta de um compromisso íntimo e profundo com Ele. O Espírito Santo de Deus está convocando você a buscar o Senhor, buscar a sua graça, buscar o seu poder de uma maneira nunca antes experimentada. Por isso, hoje você está sendo desafiado a firmar um compromisso com o Senhor, com pelo menos 5 práticas. Estude a palavra de Deus, não apenas como uma obrigação religiosa, mas como um desejo ardente de se alimentar da palavra viva, de conhecer Deus de maneira profunda, de aplicar essas verdades à sua vida. Desenvolva uma vida de oração. Não prática religiosa e obrigação de pedir coisas a Deus, mas de falar com Deus e ouvir Deus falar com você. Decida amar as pessoas. Decida por perdoar as pessoas. E seja um instrumento para servir e trabalhar na obra do Senhor. Esta é a maneira de se buscar o Senhor hoje. O tempo de buscar é hoje. Você está disposto a fazê-lo? Mas o conselho ainda que o profeta ouve e transmite é que o tempo de interceder pelo povo é hoje. E aí nós encontramos esse desafio no capítulo 7, do verso 1 ao verso 9. Existe, meu querido e minha querida, um tempo oportuno de buscar o Senhor intercedendo pelo povo. E este é o segundo conselho.
Deus quer que todo o povo se coloque na brecha e interceda enquanto há tempo, enquanto o Senhor se dispõe a ouvir, enquanto o Senhor se dispõe a perdoar, pois chegará um dia em que não adiantará mais interceder, pois o juízo de Deus cairá sobre toda a terra. E aí o que Deus quer que você faça agora? Primeiro, Ele quer que você seja um instrumento para levantar o clamor. O texto de Amós 8:3 diz: pois chegará o tempo em que ele não mais ouvirá e decretará o silêncio. Isso já aconteceu no passado. Se você olhar em Jeremias, no capítulo 7, 16 a 20, e Jeremias 11, 14 a 12, Deus vai dizer para Jeremias que bastava. Ele não queria mais ouvir as orações, mas este conselho que Amós nos traz fala que ainda nós temos o tempo para interceder. E ainda que esse dia do Senhor esteja se aproximando, hoje você pode fazê-lo porque ainda não chegou. Por isso, agora mesmo, é tempo de você parar e orar. Comece a levantar um grande clamor a favor dos seus familiares, que ainda não têm o conhecimento da graça de Deus. Comece a clamar, a gritar, a pedir o favor de Deus, o socorro de Deus, a misericórdia de Deus por eles, por pessoas que você conhece, que estão à sua volta e que precisam ser alcançadas. Pedir que as vendas que Satanás tem colocado sobre os seus entendimentos caiam por terra e que eles possam ser salvos, restaurados, transformados. Comece a clamar para que a semente do Senhor seja espalhada em seus corações. Comece a clamar para que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. Comece a fazer isso de tal maneira que as suas lágrimas possam regar estas sementes através do clamor e da intercessão. Clame a favor dos que estão vivendo as lutas, os sofrimentos, as enfermidades, as dores, para que a graça de Jesus os alcance e os transforme, para que o favor alcance também aqueles que estão cativos, aprisionados pelas forças de Satanás em suas vidas. Clame para que poderosamente o poder de Jesus os liberte. Comece a levantar um clamor pela nossa nação, pelos governantes da nossa nação, para o fim da corrupção. Comece a clamar pelo livramento, para que Deus possa poupar o nosso povo desse sofrimento terrível que nos assola. Clame para que Deus nos liberte das injustiças que estão sendo praticadas em toda a terra. O que a Bíblia nos alerta é que o tempo de clamar é agora, enquanto podemos, antes que chegue o grande dia mau. Precisamos ser como Moisés, que clamou pela salvação do seu povo 2 vezes. No deserto, quando ele trazia as placas da lei e diante da terra prometida, ele se derrama diante de Deus, intercedendo para que Deus não os destruísse. E ele amou o povo e se colocou diante de Deus em oração, dizendo: não, Senhor, poupa este povo. Deus quer que você se levante para clamar hoje. Deus quer que você esteja na brecha em favor dos perdidos. O tempo é urgente para alcançar os perdidos. E Deus quer levantar um exército de homens e de mulheres que estejam comprometidos com a salvação dos perdidos.
O texto de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, diz assim: eu procurei entre eles um homem que erguesse o muro, que se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por isso hoje o Senhor está convocando a mim e a você para sermos as sentinelas de oração em favor de um povo que Ele ama e que Ele quer salvar. Ele quer que nos posicionemos e não nos cansemos e não descansemos até que Ele responda com o seu amor, com o seu poder e com a sua salvação. Isaías, capítulo 62, versos 6 e 7, diz assim: coloquei sentinelas em meus muros, ó Jerusalém, em seus muros, digo, e jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhes concedam descanso até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Meu querido e minha querida, hoje o Senhor os convoca a assumir o compromisso de ser uma dessas sentinelas por alguém. Hoje o Senhor convoca você a emprestar a sua fé a alguém, a amar e não desistir e nem desanimar de clamar ao Senhor pela salvação dessa vida. Você é convocado a assumir um compromisso de clamor por pessoas que estão à sua volta, por pessoas que estão na sua vizinhança, no seu bairro, na sua cidade, na região, no nosso estado e na nossa nação e no mundo. Você está sendo convocado para clamar por uma intervenção do céu. A pergunta que eu faço é: você gostaria de assumir um compromisso com o Senhor de orar? Mas não apenas orar como você nunca orou antes. Orar clamando por milagres que só o Senhor pode fazer sobre a vida de alguém que você ama. Este é o desafio da oração que Deus tem colocado na vida do seu povo. E se nós crermos, nós veremos pessoas sendo resgatadas, nós veremos vidas sendo transformadas e libertas, multidões e mais multidões se rendendo ao Senhor. Você aceita esse desafio? Mas o profeta ainda traz um outro conselho. O tempo de profetizar para o povo é hoje. Amós chama a mim e a sua atenção para que o povo se posicionasse e profetizasse enquanto havia tempo. E quando Deus lhe deu essas visões e conselhos, Amós era apenas um fazendeiro. O seu trabalho era cuidar do seu rebanho e colher os figos silvestres nas suas terras. Mas quando ele ouviu o clamor do Senhor, ele não podia mais continuar estacionado fazendo aquilo que ele sempre fazia, que era cuidar do seu rebanho, colher os figos silvestres nas suas terras. Deus também está chamando hoje você. Deus está chamando homens e mulheres para que proclamem a sua palavra. E aí o que vai ser determinante para a sua obediência? Seja guiado pelo Espírito Santo. Saber de tudo quanto estava para acontecer e ficar indiferente àquela realidade era inconcebível. Era um mal e não era um bem. O que Amós ouviu estava inquietando o seu coração. Por isso ele se sente compelido pelo Espírito de Deus a deixar tudo o que ele estava fazendo para atender a um chamado urgente, um chamado importante, um chamado valioso. Ele precisava deixar tudo e viajar pelas cidades do reino para profetizar, para pregar a mensagem de advertência que ele havia ouvido do Senhor.
Ele não era e nunca havia sido um profissional da religião. Ele era um homem comum, a quem Deus entregou uma mensagem de vida e que precisava ser entregue com urgência, enquanto ainda havia tempo para a misericórdia e a transformação de Deus. Por isso, ele se sentia compelido pela ordem do Senhor. Vá, profetize a Israel, meu povo. E hoje, meu querido e minha querida, o Senhor também o convoca a deixar tudo e a profetizar a um povo que não quer ouvir, que não se sente em perigo, que pode até rejeitar a mensagem, mas que Deus quer que possam ter a oportunidade de ouvir mais uma vez o chamado de amor do Senhor do Universo. Seja guiado pelo Espírito Santo. Jesus declara em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo nos capacita, nos habilita a profetizar com autoridade e poder. Por isso, seja obediente ao chamado de ir. O Senhor está convocando um exército de homens e de mulheres que precisam se levantar para serem os agentes da graça, da misericórdia e do amor de Deus nessa terra. E isso precisa ser feito com urgência, enquanto há tempo, enquanto ele ainda pode ser achado. Nós temos vivido tão embaraçados por tantas coisas, mas o Senhor convoca a mim e a você, que já temos ouvido esta palavra, que já temos recebido esta mensagem, para anunciar o que breve está por acontecer. Por isso ele pede que nos levantemos e corramos para ser este socorro, este auxílio, esta mensagem de esperança para alguém que está perdido. Ele quer que você profetize, que você anuncie enquanto há tempo, pois chegará o dia em que essa oportunidade não mais alcançará aqueles que estão à nossa volta. Essa oportunidade vai passar e não vai voltar mais. Então deixe agora os figos, deixe agora o seu rebanho e comece a olhar para as vidas que estão ao seu redor. Quem sabe não tenha sido para este tempo que o Senhor nos paralisou, que o Senhor nos colocou em um lugar onde nós não pudéssemos mais estar tão embaraçados nas nossas atividades, nos nossos compromissos, para que nos dedicássemos à obra e à causa do Senhor, para que assumíssemos uma responsabilidade, um compromisso com esta missão, com esse chamado que é meu e que é seu, de levar essa mensagem de Deus às pessoas. Então não diga mais para Deus que você é ocupado, pois o Senhor falou que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Por isso, abra o seu coração e se prontifique agora a profetizar. Onde você está, abra sua boca e proclame ao Senhor. Eu quero concluir deixando para você algumas palavras de reflexão. Então preste bastante atenção. O Senhor está voltando. E os conselhos de Deus para nós são os mesmos conselhos que Deus está dando para você. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque pelo caminho da intimidade, pelo caminho do derramar da alma diante dele, do conhecer o Senhor não apenas de ouvir falar, mas de andar com ele. E depois dessa experiência de intimidade, de comunhão com Deus, interceda pelo povo
enquanto ainda dá tempo, enquanto Deus ainda está ouvindo. Interceda agora, clame agora, chore agora, grite agora, se coloque na brecha agora. Profetize, abra sua boca, fale as palavras de vida enquanto há tempo. Há um posicionamento espiritual que eu e você precisamos tomar. O que você vai fazer? Que posição você vai tomar? Se Deus está desafiando você a ser um porta-voz de sua mensagem, a ser um ministro da sua graça, a sua resposta precisa ser dada. Deus quer que você entre nessa luta, que você assuma um compromisso com o Senhor do Reino. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, visite cada vida que está ouvindo esta palavra, que teu Espírito Santo, Deus, possa desafiar este teu povo, Deus, a viver uma vida comprometida contigo, a crescer num relacionamento de intimidade com o Senhor, a dedicar tempo de qualidade nesta relação, a interceder de uma maneira, Deus, jamais vistas, e a profetizar a tua palavra de tal maneira, Deus, que as vidas sejam impactadas, Deus, e que a tua mensagem chegue a todos os corações. Que esta palavra seja transformadora e libertadora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua participação em nosso canal.